Bom dia a todos, bom dia a todas. Esta é mais uma live promovida pela Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado Formal de Trabalho. Esta série de lives tem como objetivo celebrar 29 anos da existência da Lei de Cotas. A Lei de Cotas é uma legislação brasileira importantíssima para a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, no mercado formal de trabalho. A Lei de Cotas completou, no último dia 24, 29 anos de existência. Desde que essa lei existe, mas, sobretudo, desde que ela começou a ser seriamente fiscalizada, a quantidade de pessoas com deficiência inseridas no mercado formal de trabalho no Brasil chega hoje a centenas de milhares de pessoas. Antes da fiscalização efetiva dessa lei, mesmo quando ela já existia, mas não existia uma fiscalização efetiva, eram pouquíssimas pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Agora, estamos aí em torno de 500 mil pessoas com deficiência no Brasil inteiro, inseridas no mercado formal de trabalho. Quando eu digo mercado formal, eu me refiro às pessoas inseridas, incluídas, sob regime de CLT, com carteira registrada. Claro que muitas outras pessoas com deficiência trabalham como autônomas, mas essa legislação é voltada para a inclusão no mercado formal de trabalho. É uma legislação bastante interessante, sem dúvida que precisa ser aperfeiçoada sob vários aspectos, e eu vou conversar um pouco sobre isso com a nossa entrevistada de hoje, mas, sem dúvida, é uma legislação que causou uma mudança significativa na realidade das pessoas com deficiência no Brasil. Eu quero agradecer aos apoiadores desta série de lives, que é o NURAP, o Núcleo de Aprendizagem Profissional e Assistência Social, que nos cede gentilmente aqui o nosso intérprete de Libras, o Luan, e agradecer também ao Instituto Modo Parités, que nos cede a plataforma onde esta série de lives é realizada, e também o apoio técnico da Júlia, que está aí nos bastidores. Bom, vamos começar essa live. Primeiramente, vou pedir ao Luan para que se apresente aqui às nossas internautas. Por favor, Luan. Meu nome é Luan, tenho 33 anos, pele morena, barba, cabelo preto, cabelo cortado baixinho também, olhos escuros. Estou utilizando uma polo cinza com um detalhe na gola branco e o logo do NURAP na frente. Atrás de mim, uma parede branca. Eu vou me apresentar também, Suelen, para você ver como que a gente faz a nossa autoapresentação, tá? Então, eu sou o Tuca Munhoz, sou um homem branco, tenho 62 anos, barba, bigode, cabelos grisalhos, cabelo cortado bem baixinho, máquina 1, tenho olhos azuis, estou vestindo uma camisa jeans, tipo jeans azul, uso pequenos brincos de argola, ao meu fundo uma parede bege e uma parte de um quadro que é a minha querida paisagem caipira. Por favor, Suelen, a nossa entrevistada Suelen Almeida, queira apresentar-se, por favor, fazer uma autodescrição. Perfeito. Bom dia a todos, eu sou a Suelen Almeida, eu sou uma mulher de cabelos ondulados na altura dos ombros, visto uma camisa com um tema de onça, né, de oncinha, uso também um colar, meus cabelos estão soltos, sou loira, pele clara e atrás de mim uma porta, meio marrom, meio clara também, meio combinando com a blusa. Então, agradeço muito a sua disponibilidade, Suelen, de estar aqui com a gente para conversar um pouco sobre a Lei de Cotas, mas também sobre tudo que gira em torno da vida de uma pessoa com deficiência. Conversando um pouco sobre sua vida pessoal, sobre sua vida particular, mas isso sempre reflete na nossa comunidade, digamos assim, de pessoas com deficiência. Quando a gente discute trabalho, é claro que a gente não está discutindo só o nosso, mas o direito ao trabalho de todo um grupo social que sofre vários tipos de exclusão, não só no mercado de trabalho, mas vários outros tipos de exclusão, de preconceito e por aí. Uma coisa que eu já sei da Suelen é que ela
era, né, não é mais, lá do ABC, né, de Mauá. É isso, né, Sueli? Isso, exatamente. Você nasceu lá em Mauá? Eu nasci em Mauá e Uhum. morei por muitos anos lá, e hoje eu moro na região da Zona Sul de São Paulo, no Jabaquara. Inclusive, Tuca, eu me mudei por conta do trabalho, porque eu passava por muitas dificuldades no ir e vir, né, na minha locomoção, sou cadeirante. Para quem mora na região, já entrando aí no contexto, e você depende do transporte público, eu dependia do trem, pegar trem, ônibus, e quem mora aqui nessa região sabe que as estações, infelizmente, não são adaptadas. Então, eu passava por uma situação bem complicada todos os dias, e eu me programei, né? Como eu moro de aluguel, eu me programei para poder facilitar aí a questão logística e vir para mais próximo do trabalho. Perdão. Então, Sueli, muito interessante essa sua colocação, porque a questão da mobilidade, né, e da acessibilidade das pessoas com deficiência é fundamental, é de fundamental importância. Quando eu tenho insistido, inclusive, muito nesse tema, quando converso com outras pessoas com deficiência, ou quando estou em algum fórum de discussões sobre a questão de trabalho, sobre a questão dos direitos da pessoa com deficiência, tenho sempre colocado essa questão da mobilidade. E você tem toda a razão, e muito legal a gente começar logo com esse tema, porque tem uma frase, olha só, eu sou do ABC também, e a nossa querida Júlia também, olha, a Júlia é de Mauá, né? Olha só, não sabia. A Júlia é de Mauá, ela está lá em Mauá agora, né? Então, eu já entrevistei aqui algumas pessoas do ABC, de Santo André, especificamente. Mas eu lembro, eu trabalhei um tempo na prefeitura de Santo André, com esse tema da inclusão, da acessibilidade. E uma coisa muito forte que aconteceu, enfim, foi um trabalho muito, muito interessante, me ensinou muito. E eu lembro até hoje que eu recebi um rapaz, um senhor, que tinha uma deficiência física. E conversando com ele e tal, e ele me falou uma coisa que me marcou muito. Ele disse assim, que a pessoa com deficiência sai mais cedo e chega mais tarde, né? Eu achei isso muito significativo e exemplar da nossa situação. Dado, é claro, não a nossa condição de deficiência, mas dado a condição das cidades, de como as cidades são completamente hostis às pessoas com deficiência, né? Sim. E eu tenho, Suelen, mais de 40 anos de militância nessa área da acessibilidade, da inclusão. E eu lembro que desde o começo se falava, e ainda se fala, da acessibilidade nas estações ferroviárias, né? E muito pouco avançou nisso, né? Muito pouco, né? E lá no ABC, eu lembro que quando eu pegava ônibus, trem, em São Caetano, putz, a minha mãe morava lá, minha mãe é falecida, mas morava lá, eu tentei 2 vezes ir visitá-la indo de trem. É completamente inviável. Não sei se mudou alguma coisa, espero que sim, mas era completamente inviável. Mesmo escadarias, despreparo das pessoas que atendem, né? Sim. Porque é interessante, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Às vezes se fala na acessibilidade arquitetônica, mas não existe a preparação das pessoas que te atendem, né? E te atendem erradamente, às vezes com preconceitos, inclusive. Como é que é isso, Sueli? É muito legal você tocar nesse assunto, porque eu sou consultora, né, em inclusão e palestrante sobre o tema, e uma das coisas que eu falo muito sobre a questão da acessibilidade é que é um conjunto. Então, falando da minha questão, da minha experiência, né, quantas vezes eu tive que explicar para o motorista ou para o cobrador como que acionava o elevador do ônibus, porque a pessoa não tinha tido o preparo. Entende? Então, vai muito além de você ter um equipamento. Se você tem um equipamento, se você tem a tecnologia assistiva, mas o fator humano, ele não está preparado, você acaba
você acaba tendo essa barreira, a barreira humana, né? Então, a capacitação, ela é de extrema importância em qualquer serviço, em qualquer atendimento, em qualquer âmbito que está falando aí sobre a questão da pessoa com deficiência, né? Voltando à questão do transporte ferroviário que você falou, eu era carregada todos os dias, Tuca. Eu era carregada todos os dias, e a grande questão não é que eu era carregada, porque assim, eu uso uma cadeira de rodas motorizada, então tem esse fator, porque é muito mais pesada, e a gente descia e subia 2 lances de escada. E assim, graças a Deus, a gente não teve nenhum tipo de intercorrência. Mas imagina o perigo, o risco, tanto para mim quanto para as pessoas. Essa questão é interessante, porque tem um aspecto assim, né? Muitas vezes eu vou para algum lugar e as pessoas falam, não, mas a gente te carrega. Uhum. Eu também uso cadeira motorizada. Sim. Né? E tem um aspecto que isso aí a gente poderia conversar um monte, né? Sim. Mas eu quero ressaltar 2 aspectos. Um é que a cadeira é uma coisa pesada, mas é delicada também. Se aquilo também, quebra, a gente está na roça, né? Exatamente, literalmente. Se quebra, a gente fica numa situação muito ruim. Né? O comando, sobretudo, é uma coisa delicada. Às vezes as pessoas pegam no comando, puxando, enfim. Sim. Mas outra questão também é que as pessoas, às vezes, acham que estão te fazendo um favor e que estão sendo bondosas. Né? Exatamente. Mas, na verdade, elas não estão, né? Sem crítica, porque as pessoas, às vezes, acreditam mesmo nisso. Sim. Mas é uma coisa que tem que ser discutida. Colocada, mas, para a gente, é constrangedor. Não é uma situação, né? Sim. E não ninguém é uma leva situação isso em consideração. agradável. Exato. Ninguém leva em consideração esse lado constrangedor. Não, estamos te ajudando e você fica quieta aí. Não é um pouco isso? Aceita que é assim, é o que tem para hoje. Exatamente. E para a gente é uma situação constrangedora. E não é constrangedora, né? E você vê, e é muito bom, por isso, aliás, essas lives, Suelen, eu fiz questão de fazer isso, a gente está entrevistando só pessoas com deficiência. Né? Porque até tem esse aspecto de que a pessoa sem deficiência vê a nossa questão de uma maneira, por mais solidária que seja, por mais, né? Mas só a gente é que sabe mesmo e tem essa reflexão sobre isso. Exatamente. Só completando, esse constrangimento que nós passamos não é uma vez na vida, é praticamente todos os dias. Sim. Né? Sim. Então, eu passei por isso, Tuca, de 2010 a 2015, que foi quando eu consegui me mudar. E eu passei por isso não só para vir para o trabalho, mas também eu estudava em Santo André. Então, eu usava a estação de trem também, o trem para poder ir até o Tinga, você deve conhecer, descia em Utinga para poder ir até a UniABC. E um fato que, só para complementar isso que você falou sobre o constrangimento e tudo, um fato que me marcou muito foi uma vez que eu estava voltando da faculdade e uma das pessoas que estava ali que precisava me auxiliar, virou para mim e falou assim, então, mas a gente aqui está te fazendo um favor, você tem que trazer as pessoas para te ajudarem, porque não é nossa obrigação. Eu ouvi isso, né? Então, realmente, é constrangedor. Mas um ponto que eu quero colocar aqui é que o quanto que a gente tem que ter resiliência e determinação para a gente não desistir. Porque se eu fosse falar, não, vou esperar adaptar a estação para poder fazer minha faculdade, para poder trabalhar. Eu estava na mesma situação até hoje, porque, como você colocou, pouquíssimo foi feito. Né? Então, o quanto que a gente depende também de políticas públicas, pessoas que realmente enxerguem essa questão do nosso direito, é o nosso direito. Né? Não é dar um jeitinho, a gente dá um jeitinho, a gente te carrega. Não é isso. Né? Sim. A gente ouve o tempo todo isso. E você colocou uma outra questão que, olha só, essa questão das plataformas dos ônibus, né? É outra coisa. As empresas e mesmo o poder público, em várias cidades, aqui em São Paulo, aí no ABC, fala, vamos fazer acessibilidade nos ônibus, coloca aquela plataforma
que não é legal, mesmo quando ela funciona bem, aquilo é uma coisa que você fica com medo de usar, não é? Sim. É uma coisa que não te dá segurança, fica não mesmo. Né? Mas aí as pessoas, não, aí, ó, resolvemos o problema. Não é? Exatamente. Resolvemos. Né? E pronto. Né? E pronto. Um ponto só para complementar que você falou sobre a questão do rapaz que você comentou, que ele falava, não, eu tenho que sair muito mais cedo e chego muito mais tarde. Eu demorava 2h30 para chegar no meu trabalho e 2h30 para voltar para minha casa. Por quê? Porque eu tinha que sair com antecedência. Porque se viesse um ônibus que o elevador não estava funcionando, eu tinha que esperar outro. Sim. Se eu chegasse na estação do metrô, que são estações que têm uma relativa acessibilidade, e o elevador tivesse quebrado, eu tinha que esperar alguém para poder me subir. Sim. Então, e outro ponto, Tuca, agora fazendo uma ligação com a questão do social. Eu chegava no trabalho muitas vezes chateada, indignada, e muitas vezes colegas do meu trabalho não entendiam. Sim. Eles queriam que eu chegasse e sabe, como se nada tivesse acontecido, sim, né? E como você colocou, às vezes não é por uma questão muito, assim, é falta de conscientização. A gente precisa de conscientização para as pessoas entenderem que realmente não é que a gente fica de mimimi, é porque o sistema, ele tem as suas falhas e a gente acaba, né? Você vê, Suelen, uma pessoa sem deficiência que saia, por exemplo, de Mauá para ir trabalhar em outra cidade, ela passa por vários momentos também de estresse, né? O ônibus está lotado, choveu, né? Tem estresse. Mas o nosso estresse é muito maior. Imagina você indo trabalhar num dia de chuva. Né? Cadeira motorizada, não pode molhar, não pode nem pensar em molhar. Exatamente. Não sei se você consegue, eu consigo, mas muitas pessoas não segurar um guarda-chuva, por exemplo. Né? Mas é um perrengue, né? Você tem que botar uma capa, às vezes tem uma poça d'água, você não sabe se tem um buraco ali, se não tem, enfim, né? É um nível de estresse também bem maior. Se é uma pessoa, e também acontece com uma pessoa cega, em outras situações, também acontece com uma pessoa surda, né? Então isso não é considerado, isso fica quase como se fosse só um problema pessoal e pronto, quando na verdade não é um problema pessoal, né? É uma questão social, social. Isso tem que ser considerado. E é isso que eu tenho procurado conversar, Suelen, com os meus entrevistados e entrevistadas, para a gente ter cada vez mais consciência de que os nossos problemas não são nossos, são problemas sociais e têm que ser resolvidos socialmente, não é isso? Você estava falando, então, você promove capacitações e palestras, e como é que você discute isso com os seus ouvintes? Então, eu procuro colocar sempre essa questão de você tentar se colocar no lugar do outro, né? Porque a gente, dentro da questão da acessibilidade, dentro do Brasil, a gente sabe, você sabe que a gente tem muitas leis. A questão do Brasil não é um problema, as leis, a gente tem muitas leis, mas a questão é a aplicação, né? Então, não basta você ter, o que eu costumo conversar com as pessoas não basta você ter uma lei e você fazer, muitas vezes, porque você está sendo obrigado. Tenta se colocar no lugar da pessoa, né? E quando eu fui, Tuca, estudar mais para poder falar sobre os outros tipos de deficiência, minimamente, né? Porque se eu não estou no lugar da pessoa, eu não consigo realmente saber 100% o que a pessoa passa, mas a gente tenta se colocar no lugar. Então, como você falou, são vários pontos. Um outro ponto que eu também coloco, Tuca, que as pessoas não nos coloquem numa caixinha. Sabe aquela coisa, cadeirante é tudo igual, deficiente visual é tudo igual. Não, nós somos únicos, sabe? Cada pessoa tem a sua necessidade. Por exemplo, eu sou cadeirante porque eu tenho uma doença que causa fraqueza na minha musculatura. Então, as minhas dificuldades, elas vão ser diferentes da sua. Isso. Aliás, qual é a sua deficiência, Suelen? É física
né? Eu sou cadeirante, eu não ando desde 2008. Eu uso cadeira desde 2008, mas a minha deficiência, ela surgiu quando eu tinha 9 anos de idade, né? É uma doença É uma genética. síndrome? É uma síndrome? É uma doença neuromuscular, ela não é considerada. Eu não acredito que não se encaixe como síndrome, né? Se chama distrofia muscular. Dentro da Ah, tá. distrofia, você tem vários tipos de Sim. distrofia. Então, só para você ver a variação, tem pessoas que têm o mesmo tipo de distrofia que eu tenho e andam, entende? Sim. Então, dentro disso, a gente tem uma variação muito grande. E, infelizmente, esse é um ponto que acostuma acontecer muito, né? A sociedade nos colocar tudo em uma caixinha. Ah, não, porque o meu vizinho cadeirante consegue fazer isso, a Suelen vai conseguir. Não, Sim, sim, pessoal, não sim. é assim. Olha só que curioso, eu fui uma vez numa cabeleireira, agora eu tô carequinha, mas estava com o cabelo maior, fui cortar o cabelo e ela, quando acaba, começa a limpar, passar aquele Uhum. escovinha e tal. Aí ela me falou assim: agora fica de pé um pouquinho pra eu limpar. Eu falei: eu não consigo ficar de pé. Aí ela falou: ah, mas veio uma senhora cadeirante aqui que ficou de pé, né? Ela falou de um jeito que parecia que eu não queria ficar de pé. Aham, aham. Pois Mas é. é isso, né? É Então, isso. Uhum. então, eu costumo dar um exemplo clássico, assim, por exemplo, do Fernando Fernandes, que é um cadeirante que todo mundo conhece. O Fernando Fernandes, ele dirige, eu também dirijo, né? Mas, assim, a minha condição de direção é diferente do Fernando Fernandes. Ele tem a força preservada da cintura para cima. Eu não tenho força preservada no corpo inteiro, né? Então, se ele vai para um lugar, ele consegue se virar melhor do que eu em muitos momentos, porque eu sou uma cadeirante semi-independente. Ele tem mais independência do que eu. Sim, eu até acho estranho, Suelen, quando alguns cadeirantes, como por exemplo o Fernando, que é atleta também, Aranha, não lembro o Não primeiro nome, sei. mas que ele é atleta também, ele é campeão de snowboard, uma coisa assim. Legal. Mas eles fazem aqueles exercícios de barra com a cadeira, sem saída, e ficam. Aí as pessoas falam: olha só o que o cara faz, e Se acha que todo ele mundo. faz. Não, se. E outra coisa, né? Também o pessoal tem um consenso assim de que é deficiente, vai fazer todo mundo esporte. É, Né? Não, pessoal, não. Cada pessoa tem uma aptidão, um dom, uma vontade, né? A sua como hoje, individualidade. isso passou um pouco hoje em dia, né? Felizmente, mas ainda Sim, tem. sim. Mas a coisa do cego, todo mundo achava que cego ia ser massagista ou cantor. É, exatamente. Mas eu queria Então, te perguntar uma coisa, Suelen, mais em nível pessoal. Mas como é que você lida com a questão da sua deficiência, né? Por exemplo, você tem uma deficiência que foi progressiva. Você uhum, andava normalmente até uma certa sim, idade e tal, sim. normalmente entre aspas, você ainda anda Fui normalmente. perder. Exato. Mas como é que você lidou com esse processo? Como é que você lida com isso? Porque ainda tem uma progressividade na sua deficiência, né? Sim, Você sim. sabe que você vai perder funcionalidade, como todos nós perdemos em razão da idade, mas Uhum, em algumas uhum, situações eu mesmo percebo que a minha perda de funcionalidade, ainda que minha deficiência não seja progressiva, eu tive sequela de eu tenho sequela de poliomielite, né? Mas eu percebo que eu tenho uma progressividade no envelhecimento maior do que uma pessoa sim. sem deficiência, né? Uhum, E a gente tem que saber lidar com isso, porque não tem. tem como, né? Uhum, E não deixa de ser uma experiência interessante de vida também, desde que a gente aprenda a lidar com isso, né? E saiba como exatamente. fazer, como administrar. Como é que você faz? Olha, Tuca, é muito legal você colocar isso, porque é um outro ponto que eu também trago, né? É interessante, porque a minha adolescência eu passei em uma cidade pequena, né? Eu nasci em Mauá, mas eu não morei toda a minha vida em Mauá. Meus pais são da Bahia e eu fui morar um período na Bahia, morava em uma cidade pequena. E eu não fazia ideia da progressão da minha doença, né? E eu me recordo que eu tinha uma aversão
as questões da deficiência, da dificuldade de usar uma cadeira de rodas, por conta da não representatividade. Eu não via pessoas com deficiência, um cadeirante, sendo uma representação de uma pessoa que tinha ali uma vida ativa, né? Aliás, as representações que a gente sempre viu eram negativas. Exato. Né? É a pessoa doente, é a pessoa O coitada. deficiente pedindo esmola, né? Exato. A minha infância, ver uma pessoa com deficiência era um cara na rua pedindo esmola. Essa é a imagem que eu tinha. Sabe? Exato. E um outro ponto também que eu costumo falar muito, é muito bacana a gente ter hoje essa abrangência de poder falar sobre isso, porque na época a minha família não teve uma orientação psicológica, eu não tive. Então eu tive que lidar muito com as minhas questões sozinha, né? E a minha família nunca me tratou como uma pessoa incapaz, isso me ajudou muito, então é um outro ponto que eu queria colocar aqui, né, da família não tentar proteger, né, essas questões que a gente sabe que às vezes impede a pessoa, né, de se desenvolver. Mas assim, depois, quando eu consegui uma bolsa de estudos e vim para São Paulo, voltei para São Paulo, eu passei a fazer tratamento em um centro de reabilitação. Ali eu vi representatividade e eu falei, não, outras pessoas usam cadeira de rodas e têm uma vida normal, então ok, a cadeira de rodas vai me ajudar, né? Então, o que eu falo, para mim, o maior problema, entre aspas, né? Problema entre aspas, não é a questão da minha limitação. A grande questão é a falta de acessibilidade. Para mim, sabe? Porque, para mim, Suelen, tudo na vida tem sujeito. Só não tem jeito na morte. Então, sabe? Eu sempre pensei assim, e isso me ajudou muito, mas a gente sabe que nem todo mundo pensa assim, nem todo mundo consegue lidar bem com, né? Então, Essa questão, Suelen, eu tenho conversado com isso também, sobre isso com as pessoas, que é esse encontro nosso com outras pessoas com deficiência. Sim. Né? É muito importante isso, né? A gente perceber que existem outras pessoas em condições semelhantes e que passam por problemas semelhantes. Sim. Né? A gente se fortalece nisso, não? Com certeza, com certeza. Só que, infelizmente, a gente ainda vê que falta isso, né, Tuca? Inclusive, dentro dos grupos de militâncias, né? Por exemplo, a gente tá... eu percebi um padrão. A gente teve toda essa movimentação com relação ao movimento das vidas negras importam. E aí a gente viu muitas pessoas fazendo live, ainda estão fazendo live, e quando as pessoas vão falar dos grupos das consideradas minorias, quando a gente fala minoria, são pessoas, né, que estão, de uma certa forma, segregadas na sociedade, de uma certa forma. As pessoas falam de LGBT, da mulher, do negro, mas não falam pessoa com deficiência. Aí eu fico assim, indignada, eu falo, gente, mas pera lá, a gente existe, a gente também tem uma militância, a gente, né, não tá tudo bem. Uma coisa que a gente estava conversando ontem, que você falou, e eu achei muito interessante, você falou assim, as pessoas parece que tem a impressão de que tá tudo bem. Não está tudo bem, pessoal, não tá, né? Então, a gente está em ano de eleição, inclusive, gostaria de fazer aqui um apelo para as pessoas, né? Considerem pessoas que tragam propostas, né, minimamente, que considerem a gente, né? Porque a gente depende disso, a gente depende de políticas públicas, né? Você colocou uma questão que eu acho interessante, né? E, como eu te falei, eu gosto de conversar também sobre as tecnologias. E você falou da cadeira de rodas. É muito interessante um aspecto da coisa, o modo como nós que usamos a cadeira de rodas, como nós vemos isso, a cadeira de rodas, Sim. Que né? E o modo como as pessoas não deficientes veem a cadeira de rodas. Para a gente, a cadeira é uma coisa maravilhosa. Né? Exato. É ótimo. Enquanto que as pessoas que não são deficientes acham a cadeira de rodas a pior coisa que existe. Não é? Sim. É interessante isso, não?
Eu também acho, Tuca. A visão de que a cadeira de rodas prende, né? A gente Isso, ainda lê tem. isso ainda na internet. Ai, porque a cadeira de rodas prende, a pessoa está presa na Ela cadeira está de presa rodas. a uma Não, cadeira de rodas, né? E é o contrário, né? está presa a uma cadeira. Exato, exatamente, né? Então a gente percebe o quanto que ainda existe essa questão do preconceito, da discriminação, o quanto que é importante as pessoas entenderem que são tecnologias que nos auxiliam a acessar o que elas acessam, só que da nossa maneira, porque se não fosse a cadeira de rodas, aí sim a gente estaria preso, né? Estaria preso dentro de Exatamente, casa. exatamente. As pessoas, todo mundo, sendo deficiente ou não, usa tecnologias. Todo mundo. Nós estamos Sim, aqui usando tecnologias que é sim, igual para todo mundo. A exato. lâmpada está acesa, a iluminação, uma série de coisas que todo mundo usa. E ninguém fala mal das tecnologias, só das Não, nossas. Só é, das- As nossas, exatamente, as nossas são exatamente, negativas, né? Nós, exatamente. nós participamos de um projeto ano passado sobre gênero e deficiência, discutindo as questões das mulheres com deficiência, Ah, que sabe? legal. Uhum. Foi muito legal. Quando nós estivermos repetindo esse projeto, vou te chamar. E Legal. olha só, vou te contar uma coisa assim interessante, talvez mais delicada, mas peço até licença. Mas em um dos nossos encontros, né, e tinham muitas mulheres, 40, 50, todas com deficiência, acho que Uhum. uma ou duas eram mulheres sem deficiência, ou mais, talvez 5, né? Mas a esmagadora maioria mulheres com deficiência. E nós fizemos uma. Eu nem pude participar esse dia, só mulheres mesmo. Nós fizemos uma demonstração, foi uma moça lá muito envolvida nessas discussões sobre sexualidade e tal, e foi feita uma demonstração de. Como é que chama isso? Puxa vida, me fugiu o nome. Desses equipamentos de prazer. Uhum, Né? uhum. Então foi feita. Né? E não deixa de ser uma tecnologia assistiva aquilo. Não, não mesmo, não mesmo. Tecnologia assistiva para o prazer sexual, né? Para o prazer. Sim, E, sim. e fez um sucesso danado, inclusive a moça vendia, né? E vendeu um monte, sabe? Coisas assim. Imagino. Então, é uma tecnologia assistiva que todo está aí, né? Mas as pessoas não, né? Não olham com É, desprezo. exatamente. Tem aquela coisa da pessoa com deficiência ser assexuada, né? Não tem, Também. não Então, existe sexualidade da pessoa com deficiência, né? essa questão é outra muito interessante, né? Porque não Uhum. existe a sexualidade, não existe o prazer, e duas coisas: não existe o prazer seu e não existe a sua capacidade de dar prazer para o outro, não é? Sim, a questão do corpo que é desejado, né? Esses dias eu Exato. estava lendo uma coisa muito interessante sobre isso. Então a gente percebe nesse bate-papo aqui o quanto de questões que a gente realmente precisa conversar, precisa Exato. trazer à tona É. para que a gente possa refletir, né? Uhum. Temos muitas barreiras ainda. Aliás, uma coisa assim que eu acho muito, muito interessante, muito rica, né? Eu tenho percebido no campo da deficiência, acho que em outros também, eu não conheço tanto, mas imagino que também outros, a presença muito marcante e muito que se coloca de uma maneira muito assertiva das mulheres, no caso Uhum. das mulheres com deficiência. Muitas Sim. mulheres com deficiência se colocando, né, de uma maneira, às vezes, não raramente, mais arrojada e mais avançada que os homens. Eu acho isso bem, Uhum. bem legal. Parabéns. Sim. Obrigada, obrigada, Tocã. Mas, entrando um pouco aqui para a gente conversar sobre o nosso tema, Uhum. que gira em torno de tudo isso, na verdade, né? Quando a Sim. gente fala de trabalho, a gente fala de mobilidade, da vida pessoal, das tecnologias Uhum. e tal, né? Uhum. E perguntar um pouco sobre a questão da lei de cotas. Primeiramente, o que você acha dessa lei? Qual é a sua reflexão acerca da lei de cotas? Bom, como uma consultora, né, inclusão, eu defendo, acho que é realmente extremamente importante. A gente já viu aí, inclusive, tentativas de desmantê-lo, né, da lei, dos nossos direitos, que foram tão... Toda hora. Exato.
né? Então, é importante a sociedade ficar atenta a isso, porque a acessibilidade, né? A lei de cotas, ela está dentro de um outro apanhado de leis. E as leis, a acessibilidade, que a gente sabe que a gente não tem só um tipo de acessibilidade, né? A acessibilidade, ela é importante, ela é necessária para todo mundo. Então, hoje eu preciso de acessibilidade, você, amanhã pode ser uma pessoa que não tem nenhum tipo de necessidade. Então, não é só de interesse das pessoas com deficiência de lutarem para que esses direitos sejam mantidos. É um ponto. O outro ponto é, sim, a lei de cotas ela é importante, né? E, inclusive, eu, como consultora, a minha visão é que ela precisa ter um avanço e não um retrocesso. Por quê? Porque quando a lei foi instituída, ela foi instituída para garantir que a gente tivesse minimamente uma porta de entrada. Inclusive, Suelen, ela foi instituída há 29 anos atrás. Então, né? Então, muita coisa mudou desde então. Sim, né? sim. E aí a gente tem o ponto, beleza, a pessoa, as empresas, elas são obrigadas, né, a terem ali colaboradores com deficiência. Tem pessoas que vão falar assim, não, mas a gente já evoluiu muito, não precisa mais dessa obrigatoriedade. Se a pessoa tem condições, se ela tem capacidade, não precisa dessa lei. Sim, precisa, porque a grande maioria das pessoas com deficiência que estão empregadas, elas só estão empregadas por conta da lei. Sim, a esmagadora maioria. Né? E um outro ponto que a gente estava até conversando ontem, né? Eu dei até um exemplo de um amigo meu, uma situação que aconteceu com ele, é que a pessoa com deficiência, ela entra no mercado de trabalho. A grande maioria das vagas dispostas, elas não são de acordo com o perfil da pessoa, a capacitação da pessoa, são vagas de ingresso, digamos assim, né? Vagas. E aí a pessoa entra e ela não cresce, ela fica estagnada. Então esse isso é bem interessante até te falar. Reforçar, eu acho que você vai falar, porque várias das pessoas que eu entrevistei aqui me relataram situações semelhantes. Até as pessoas brincam que quando vem, por exemplo, anúncios de emprego, então diz lá, precisa-se de engenheiro, precisa-se de enfermeira, precisa-se de isso, daquilo, e lá precisa-se de pessoas com deficiência. Então, nem vê se o cara é formado nisso, capacitado naquilo. Exatamente. Exatamente. Então, esse exemplo que eu estava te falando do meu amigo, ele entrou na empresa, mais de 10 anos na empresa, se desenvolveu lá dentro, teve vários reconhecimentos, inclusive de aumento de salário, tudo, né? Porque, obviamente, não é porque a pessoa ela tem uma deficiência que ela vai entrar na empresa e ela não tem que performar, ela não tem que entregar como os outros. Sim, ela tem que entregar como os outros. Mas se ela está entregando acima do esperado, por que ela não tem reconhecimento como os outros? Por que ela fica estagnada? Né? E isso aconteceu com meu amigo. E aconteceu com tantas outras pessoas, como você mesmo comentou aqui. A gente sabe que é, infelizmente, um padrão. Então, a gente perceba, né? A gente está falando da lei. A lei, ela é uma porta de entrada. Mas, uma vez que a pessoa com deficiência está dentro da empresa, ela precisa ser tratada de acordo com o que ela está entregando, né? Por que você acha que situações como essa existem, e existem há bastante tempo, e por que você acha que elas ainda são assim e não mudam? Ou mudam muito pouco e com muita dificuldade? Então, eu acredito que é um problema de cultura organizacional. É um problema que está instituído ali na cultura e que tem que ser tratado de cima para baixo. Um outro ponto que eu considero é a questão do trabalho das consultorias, porque o foco das consultorias, como você bem colocou, a lei existe há 29 anos. Então, no início, o foco era vamos colocar as pessoas com deficiência dentro das empresas. Hoje, o foco não pode ser mais esse, somente, né? É também fazer um trabalho voltado para um plano de carreira da pessoa com deficiência.
né? Para que essa pessoa ela não passe por uma exclusão dentro da empresa, porque você passar por uma exclusão dentro de um lugar que você deveria estar sendo incluído é muito frustrante, né? É muito frustrante. Ô, Suelen, outra coisa, quando você fala do ambiente dentro da empresa, eu tenho percebido também que, bem, problemas não faltam, né? Sim. Mas, às vezes, a própria questão da acessibilidade nos ambientes de trabalho fica muito, muito pobre, né? Porque as pessoas falam, a gente faz uma rampa aqui e bota a barra no banheiro ali, e ponto. Uhum. Parece que já resolveu tudo também, não é? E às vezes a gente fica em situações, por exemplo, numa mesa que você não pode chegar com a sua cadeira, ou, enfim, várias questões assim, né? E isso também não sei, nas empresas que você já teve experiência, das pessoas que você contribuiu na colocação, mas isso também, frequentemente, não é considerado. Se faz bem o básico e não se importa com o resto, não é isso? Então, sim. E um outro ponto, Tuca, dentro desse contexto que a gente está falando, né, da importância de se fazer um trabalho de conscientização e um trabalho amarrado, sabe? Assim, beleza. O que é um trabalho amarrado? Um trabalho amarrado, vou explicar. Dentro da empresa, você tem diversos departamentos. Então, o RH, dentro do RH, você tem o departamento de atração e seleção, você tem o departamento de desenvolvimento pessoal e tudo mais. E aí eu estou falando porque eu passei por essa experiência, eu trabalho em uma área de segurança, e uma das áreas parceiras da área de segurança é a segurança do trabalho. Né? A minha área é de segurança física e uma das parceiras é segurança do trabalho. Então, por exemplo, o meu posto de trabalho, a minha mesa, ela é adaptada para a altura da minha cadeira. Quem faz esse tipo de medição é o pessoal de segurança do trabalho. Só que para o pessoal de segurança do trabalho vir fazer uma adaptação na sua mesa, eles precisam ser acionados. Muitas vezes eles só são acionados depois que a pessoa já está empregada. Então, vai adaptar depois que a pessoa já está, sei lá, quanto tempo indo para o trabalho, sabe? Então, quando eu falo um trabalho amarrado, você está fazendo uma seleção, você está contratando uma pessoa cadeirante. Você está identificando que essa pessoa é cadeirante. Então, para que essa pessoa possa trabalhar, ela vai precisar do posto de trabalho dela adaptado. Entendeu? Uhum. Então, assim, vamos tentar adaptar antes dessa pessoa chegar e não depois. Então, aliás, isso é muito interessante que você fala, Suelen, porque isso é igualzinho na política pública, né? Então, voltemos ao exemplo do sistema de transporte. Aí, no metrô, os caras, talvez você já tenha usado, eles desenvolveram uma rampinha. Sim. Coloca ali, né? Inclusive, eu entrevistei, um dos primeiros entrevistados foi o Paulo Barreto, que é cadeirante e que desenvolveu o protótipo dessa rampinha. Mas aí, no metrô, tem a rampa lá, mas o elevador não funciona, ou tem estação que não tem elevador, né? Então, não é uma coisa integrada. Ou então, o ônibus tem acessibilidade, mas você não tem como chegar ao ponto de ônibus. Né? Exatamente, então, que é a rota acessível. Né? Exato, a cidade, a empresa tem do que você chamou amarrado, né, de todos os setores trabalharem de maneira sintonizada para prover acessibilidade, e uma cidade é do mesmo jeito, tem que estar tudo sintonizado para que, eu chamo isso de cadeia de mobilidade. Né? Então, a cadeia é formada por elos, né? Cada elo de uma cadeia tem que ter acessibilidade. Se um elo estiver rompido, você compromete toda a cadeia. Exatamente, né? Exatamente. Então, um outro ponto, Tuca, a gente estava falando da acessibilidade arquitetônica, né? Do local, do posto de trabalho e tal. Mas tem um outro ponto que é o preparo da equipe para receber essa pessoa com deficiência, esse colega com deficiência.
muitas vezes a pessoa com deficiência, ela paga um pedágio dentro da empresa. Eu costumo falar isso nas minhas palestras. O que é você pagar um pedágio, Suelen? A pessoa com deficiência, ela tem que ficar explicando por A mais B para as pessoas, sabe? Aí você vai falar assim, Suelen, mas a pessoa tem que explicar, a pessoa tem que falar. Mas tem coisas que o departamento, o RH, ele pode fazer antes da pessoa chegar. Preparar a equipe, falar, olha, vocês sabiam que existe isso, isso e aquilo, sabe? Contextualizar. Até porque, Suelen, essa coisa achei muito engraçado você falando pagar o pedágio, até porque essa coisa que a gente explica isso, explica aquilo, não é a primeira vez que a gente faz isso. Então, a gente tem que fazer isso, né? Dá vontade até de gravar, chegar assim, escrever um cartãozinho assim e já dá para a pessoa. É que nem, eu já pensei em fazer isso, tem coisa que a gente vai adiando e nunca faz. Eu já pensei em fazer isso em termos da cadeira de rodas. Porque né, as pessoas chegam para a gente e perguntam, essa cadeira não sei o quê, é a bateria, não sei o quê, tem que carregar todo dia, onde você autonomia. Autonomia, não é? Dá vontade de fazer um folhetinho e já dá para a pessoa. Tá tudo aqui, todas as dúvidas tá tudo aqui, pronto. Exato. Pois é, então, essa parte que eu falo de pagar o pedágio é isso, né? Aí você tem que... Aquela coisa de... tem um banheiro adaptado e os colegas... E só tem aquele banheiro adaptado e um banheiro que a pessoa pode usar o outro. Aí a pessoa fica chateada porque você fala, olha, procura usar o outro, né? Porque se eu tiver apertado, eu só tenho esse. Isso aconteceu comigo, tá? Eu tô falando isso porque isso aconteceu comigo. Quando eu comecei a trabalhar... Eu trabalhava em uma agência e só tinha um banheiro adaptado e um banheiro feminino, um banheiro masculino e um banheiro adaptado. E uma pessoa, ela insistia em usar só o banheiro adaptado. Podia usar o outro e usando só o banheiro adaptado. Aí a pessoa vai falar, mas você é implicante, você quer um banheiro exclusivo. Não, gente, não é isso, pessoal. Então, é isso, sabe? Essa coisa é complicada, né, Suelen? E eu não sei ainda qual é a melhor solução. Porque, às vezes, tem um banheiro acessível, tem o masculino, e é gozado isso, né? Porque tem o masculino, o feminino e o para deficiente, né? Tem esse outro aspecto da coisa. Sim, sim. Né? E, às vezes, tem uma pessoa com deficiência só, e o banheiro, de fato, fica a maior parte do dia sem uso. Exato. Né? E aí as pessoas falam, vou usar. Vou usar, não tem ninguém usando, vou usar. Né? Mas isso é ruim porque justamente, e não raro, né? Mas um fala, vou usar, o outro também, então você vai lá e ele está ocupado, né? Você vai lá e ele está ocupado. Quando que, na verdade, o melhor, um dia, talvez a gente chegue lá, que a gente tenha algo que seja universal, né? Então, seja para todas as pessoas, e não um para homem, um para mulher e um para deficiente. Né? Mas tenham banheiros que sejam universais. Existem experiências hoje, acho que eu já vi no Sesc, aqui, por exemplo, eu moro aqui no centro de São Paulo, né? E tem o Sesc 24 de Maio, e continua assim, né? Tem Só que tem uma diferença que eu achei muito interessante. Tem o banheiro acessível, mas não tem o banheiro para homem e para mulher. É universal, né? Tem o universal e tem o para deficiente, né? E talvez a gente chegue um dia que seja para todo mundo. Claro que as pessoas têm a sua intimidade, ninguém vai ficar olhando lá o outro, né? Cada um tem o seu box e tal. Mas a parte das pias, do espelho, aquela coisa é para homem e para mulher. Né? E no banheiro, olha só que coisa, os Sescs, você deve conhecer, são lugares normalmente muito acessíveis, né? Muito bacanas e tal. Mas no caso dos banheiros, uma coisa muito triste isso, acho desagradável. Eu, que frequento muito, levo minhas filhas e tal, e outras pessoas cadeirantes reclamaram, chegaram a escrever cartas e tal, porque o banheiro acessível sempre estava ocupado irregularmente, sempre. Né? Aí, olha a situação. Aí, resolveram trancar. Né? Então, eu vou lá, preciso usar o banheiro, e está trancado, então trancado. Eu peço a chave para alguém. Mas cadê alguém? Cadê alguém? Aquilo, né?
Ou o banheiro está trancado ou está com um monte de coisa. Tá? Feito de depósito. Virou depósito, né? Depósito de produto de limpeza, não é? Você chega lá, tá cheio de balde, vassoura. Aí a pessoa chega, peraí, deixa eu tirar as coisas. Uma outra coisa que acontece muito também é provador de loja. Não sei se você já pegou essa situação. Você vai no provador, não, peraí, que tem um monte de coisa aqui, deixa eu tirar. Uma coisa, enfim. Mas nessa sua experiência como consultora também de inclusão, fala mais um pouco sobre isso. Como é que, dos dois lados da moeda, eu gostaria que você nos falasse. Uma da pessoa com deficiência. Como é que a pessoa com deficiência, ela se vê como um sujeito de direitos? Ela vê que aquilo é um direito dela? Ou como que ela percebe essa questão? Que o direito ao trabalho, essas coisas todas. Sim. Um ponto que eu percebo muito, Tu, que é essa questão da falta de informação dos dois lados, né? Muitas vezes a pessoa nem sabe que, por exemplo, a gente tem um conjunto de leis que está consolidada na LBI, um exemplo, né? Então, você não sabe que você tem minimamente, entre aspas, o direito não só ao trabalho, nem só à reabilitação, mas você tem o direito ao lazer, ao esporte, né? À educação. Como eu até comentei contigo, né? Eu desenvolvi um projeto voltado para o turismo inclusivo porque eu percebi que era necessário se falar sobre isso, né? Aquilo que eu até brinquei. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, arte e tudo mais, né? A gente quer ter direito à nossa sexualidade, a gente quer ter direito a ter um cuidador, né? Condições de ter um cuidador. Então, tem esse lado, né, da pessoa ela se enxergar como um cidadão, se enxergar como uma pessoa que tem, sim, condições de ter uma vida... Você acha que as pessoas com deficiência hoje, de modo geral, se veem assim? Se veem de uma maneira, vamos dizer, digna, como cidadãos, como sujeitos de direitos? Ou ainda estamos numa fase andando para isso? A gente está andando. A gente está andando porque também tem a questão da consciência de que a gente precisa lutar não só pelo que a gente conquistou, mas também por um avanço, entende? Então, assim, se você não sabe o que você tem, como que você vai criticar? Como que você vai falar, não, isso aqui, né? Esse ponto eu concordo, esse ponto eu não concordo. A gente pode ver isso na representatividade na questão da política, né? Eu estou falando muito da política porque a gente está em um ano eleitoral e a gente precisa de pessoas que defendam os nossos direitos lá, porque tudo que acontece é por conta de política pública, a maioria das coisas, né? Então, eu vejo que as pessoas com deficiência, a gente está caminhando para isso, né? A gente está caminhando, a gente tem várias pessoas falando sobre isso nas redes sociais, a internet tem ajudado muito, mas a gente ainda precisa de mais representatividade, sabe? Aquela coisa de ter muita gente que fala sobre as nossas questões, mas muitas vezes não tem ninguém na família que tem a questão. E por que essa pessoa está falando sobre isso? Não estou falando que é errado, sabe? Mas por que outras pessoas que tomam a frente falam, não, alguém precisa estar falando sobre isso, vou falar sobre isso? Porque muitas vezes nós não nos colocamos nesse lugar, não nos colocamos nessa posição, não tomamos isso para nós, né? Então, eu acho que ainda falta, a gente ainda está caminhando para isso. Ô, Suelen, a gente tem tanta coisa para falar, né? Mas olha, a gente já tem aqui 53 minutos, mais 7, quase 6 minutos para a gente conversar, mas eu gostaria, né, não quero perder a oportunidade, que você nos falasse um pouco sobre essa coisa do turismo, do lazer, do entretenimento, esse tipo de coisa, né? Que você vê, nós não deixamos de ser pessoas com deficiência, porém privilegiadas, a gente tem... Sim. Né, condições que a maioria não tem, né? Exatamente. E eu já fui viajar diversas vezes e tal, mas sempre é uma coisa que você tem que fazer uma pesquisa muito minuciosa, né? É acessível mesmo? Não sei o quê, né? E o banheiro? Pede foto, e ainda chega no lugar, não é exatamente como na foto. Exato. Já cheguei até a ir para um lugar, Suelen, no interior de Minas, que eu
perguntei várias vezes, né, se tinha deficiência, se tinha acessibilidade, não sei o quê, e no fim, assim, da conversa, o cara falou, tem, não, tudo aí tem, não, só tem um problema, tem 5 degraus para entrar. Só isso. Só, né? Outro lugar, era uma pousada, um outro lugar, o cara falou que não, dava um jeito, sempre essa coisa, dava um jeito. Não, você entra pelo fundo, aí passa pela cozinha, não sei, sabe, eu não quero isso, sabe? Não, quero. Exatamente. Uhum. Então você deve, enfim, ter que fazer uma pesquisa muito, muito minuciosa e muito, digamos assim, muito dura, né? Dura no sentido de exigir da pessoa que informa direitinho aquilo, né? Para você ter garantia da informação que você está passando, não? Sim, e um outro ponto, né, Tuca, é que muitas vezes a pessoa que está do outro lado, ela nem tem ideia do que é minimamente acessibilidade. Não sabe. Entendeu? Exato. Então, aliás, isso é quase uma piada. Olha, eu vou te contar, é quase uma piada. Eu liguei uma vez para um restaurante, né, e perguntei, é acessível aí, não sei o quê? Aí a pessoa informou, sim, os nossos preços são baratos. Sabe? Ele achou que a acessibilidade que eu falava era dos valores. Né? Então, o que eu enxergo, né? A importância da informação, da conscientização. Então, por que eu criei o projeto? Para poder trazer visibilidade maior para esse tema. Né? Porque quando a gente vai falando, a gente vai batendo naquela tecla, o negócio vai desmistificando, a pessoa vai pensando, não, então a pessoa com deficiência, ela é uma consumidora, né? Ela tem o direito de consumir, ela tem o direito de vir aqui, é direito, acessibilidade, como você falou perfeitamente, não é um favor, é um direito. Então, e quando você está se colocando, se preparando para atender todas as pessoas, você está ampliando a sua possibilidade de lucro. Porque a gente vai falar assim, né? Se a pessoa não vê pelo lado social, a pessoa tem que ver pelo outro lado. Nós somos consumidores, né? Então, é isso que eu tento trazer no meu projeto, né? Tem um site onde eu trago alguns artigos para tentar trazer informação, tem um e-book também que eu fiz. Então, o trabalho é voltado para isso, sabe, Tuca? Primeiro, também para a pessoa com deficiência... Como é o nome do site? viagemcomacessibilidade.com.br. E para a pessoa com deficiência... Dá para colocar aí na nossa legenda o site dela? viagemcomacessibilidade.com.br. www. Ela coloca na legenda aí. Tá bom. Então, para a pessoa com deficiência também, ela enxergar as possibilidades. Então, eu dou dicas, né, do que fazer e do que não fazer. Não acredite de pronto que a pessoa vai falar é acessível, porque muitas vezes a pessoa não tem noção. A gente vai ter que fazer o trabalho de, às vezes, explicar o que é. E também para a pessoa que está do outro lado, sabe? Olha, isso aqui que é acessibilidade, procura uma pessoa que tenha um conhecimento para você poder adaptar a sua pousada, o seu hotel, o seu serviço, né? Esse projeto seu é um projeto de informação ou é um projeto comercial também? Ele tem as duas frentes, né? Então, a gente trabalha com esse leque também, né? Porque tudo começa na informação, né? Para a pessoa ela entender que ela precisa se preparar, ela precisa ter acesso à ideia de que realmente tem toda uma questão por trás. Tem a lei, tem a pessoa com deficiência que tem a condição financeira para poder consumir e tudo mais. Mas aí você faz também tipo consultoria para os hotéis, por exemplo, para eles se tornarem... Tá legal. E tem a questão também de você ir até o local e mostrar para a pessoa que realmente é acessível, né? Então você vai e mostra, olha, isso aqui está preparado, pode vir, toda aquela parte do marketing, né? Tem esse lado também. É interessante, né? Já aconteceu de eu ir a hotéis que o banheiro acessível parece uma UTI, né? Porque tem tanto ferro, tanta barra, né? Já viu coisas assim? Os caras exageram Sim. Os caras acham que quanto mais, melhor, né? Quanto mais, melhor. Né? Sendo que é só... a legenda lá do seu site. Olha. Legal. Obrigada, Gil.
Isso aí. Então, e aí você faz isso e então você está trabalhando com essa consultoria em acessibilidade para turismo e também com Isso. inclusão profissional. É isso. Isso, e eu faço também essa parte de criação de conteúdo, né, para poder trazer essa conscientização para as pessoas aí nas redes sociais. Que legal. E você está, pelo jeito, tendo sucesso nos seus empreendimentos, não? A gente, então, o pessoal ainda tem uma certa resistência, né? Porque o pessoal ainda não enxerga todo o potencial da coisa, né? Quando a gente fala acessibilidade no turismo, não é só para pessoa com deficiência, para pessoa idosa, para a mãe que tem o carrinho com a criança, né? Enfim. Mas a gente vai fazendo todo o trabalho, né? Devagarzinho a gente chega lá e a gente ainda tem muita coisa para explorar, essa é a verdade. E é um mercado em crescimento, né? Acho que você tem muito a fazer ainda, né? Exatamente. Com a pandemia deu uma parada, né? A questão do turismo, mas eu acredito que logo a gente volta aí com as atividades a todo vapor. Mas, querida, já deu nosso tempo lá, 1 hora. 1 hora. De bate-papo, muito agradável, muito rico. Te agradeço muito, te desejo muito sucesso, né? E logo as coisas voltarão ao normal. Sim. E tenho certeza que o turismo vai crescer muito e que a lei de cotas, apesar dos riscos e dos perigos que tem passado, a gente vai conseguir consolidar cada vez mais. Eu agradeço muito, fico feliz em ter te conhecido mais, já tinha ouvido falar de você, e sucesso. Muito obrigado. Obrigada, Toque, eu que agradeço pela oportunidade. Um beijo a todos. Obrigado, beijo para você também. E olha só, não esqueçam, viagemcomacessibilidade.com.br para saber mais sobre turismo acessível e para conhecer mais a Suelen, tá bom? Isso aí, obrigada. Laura, muito obrigado. Júlia, muito obrigado. Muito obrigado aos nossos apoiadores, ao NURAP e ao Instituto Modo Parités. E amanhã, uma nova entrevista com outra mulher sensacional, mais uma, e que será a Fátima Bernardes, uma mulher com deficiência, também ativista, feminista, militante pelos direitos das pessoas com deficiência. Até amanhã, um abraço a todos e todas. Obrigado.